É, eu e a minha franja apareceram por aqui. Desculpa, mas eu tô me sentindo muito com essa franja. Tô me sentindo. Pra quem falou que eu estou me achando, tá certo. Estou me achando. Vamos lá começar. Deixa eu colocar aqui o assunto. A gente vai falar hoje sobre doação de rim. O Rafael doou o rim pra irmã. E ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi doar o rim. Oi, Ana, tudo bom? Ele já está por aqui. Vamos lá. Vamos ver se conecta, né? Que às vezes não conecta. Ah, apareceu. Ei, Oi, como você tá? tá me vendo aí? Tô. Eu tô me mexendo porque aqui pra mim eu tô completamente parado. Não, você tá se mexendo. Ó, Ah, tá se tá? mexendo, tá de Eu tô verde. parado. Pra mim mesmo eu tô parado, mas eu não. Tudo bem? Tá tudo bem. Você tá melhor? Tô mais ou menos. Isso. Tô meio murcho ainda, mas tô melhor Ah, já. mas vai melhorar. Pode ficar tranquilo. Eu tava ouvindo aí você, ao invés de me deixar melhor, você me deixa pior. Por quê? Vem falar de cabelo, eu não tenho cabelo pra fazer Ah, franja. para, mas olha, eu não tenho É, mas a barba minha barba, nem. mas você não ia ficar bem de barba. Ah, entra lá nos meus stories pra você ver eu com a ciclosporina, pra você ver o bigodão aqui, ó. Você vê a coisa linda que tava. Essa semana eu fiquei ruim, viu? Deu febre, tudo. Mas agora eu já tô Sim. melhor hoje. Aliás, as pessoas estão perguntando lá do Fala Quem Escuta. Eu vou te dar um puxão de orelha depois. Não, mas foi incapacidade física. Nem trabalhar direito não consegui trabalhar essa semana. Na semana Mas que eu. vem, para compensar, a gente faz duas vezes. Já gostei. Só quero dizer que eu tô me achando, tá? Você vai ver eu muito assim, achando, porque eu tô me achando de franjinha. De Nossa, mas fato. tá muito bonito mesmo, viu? Desculpa aí. Então vamos lá conversar. Falar sobre um assunto diferente. Na realidade, a galerinha vem te pedindo bastante para falar sobre isso, que eu sei, que é sobre a doação de rim. Quando eu vi que você doou o rim para a sua irmã, que você postou, mas você postou depois, que foi a cirurgia e tal, eu falei, caramba, eu não acredito que o Rafael fez isso, que louco. E eu tava já me preparando para transplantar. Para quem tá entrando aí, a galerinha do Rafael, eu também sou transplantada. Porém, não foi um órgão sólido, vamos dizer assim. Meu transplante foi de medula óssea, então minha irmã também me doou um pedacinho dela ali. E então eu falei, nossa, que da hora, as histórias assim, eu adoro escutar histórias diferentes. E nada como falar sobre transplante de rim também. Então eu quero que você conte para nós, ó, sobre como foi. Depois a gente pode marcar com a sua irmã também para falar com ela, perguntar para ela como é que foi. Não sei se o que ela teve foi câncer ou não foi, mas isso aí você vai explicar direitinho e a gente pode Uhum. conversar com ela depois sobre isso. Agora, a palavra é toda tua. Então vamos lá. A história desse transplante aí veio para mim, na minha história de vida, mostrar que às vezes uma pessoa, às vezes não, eu acho que sempre, uma pessoa doente, uma pessoa que a gente ama, ela está no momento onde ela está doente, ela tem um problema, ela não fica doente sozinha, ela acaba trazendo isso para o nosso seio familiar, porque a gente inconscientemente se envolve de uma maneira tão mais intensa que a gente acaba não conseguindo, lógico que é completamente diferente. Eu estou falando aqui de uma posição de uma pessoa saudável, de uma pessoa que não precisou passar por todos os tratamentos, que precisa tomar a mesma quantidade de remédios, é uma realidade completamente diferente. Você está Mas falando com a voz do familiar, que de fato sofre tanto quanto o paciente.
Exatamente, exatamente. Na verdade, eu acho que o familiar sofre muito menos, porque quem tem o problema sente na pele diariamente, sente as dores. A dor emocional, ela não é tão intensa quanto a dor emocional junta com a dor do corpo, né? E eu me coloquei numa posição nessa história toda. Eu vou chegar no fim para depois voltar para o começo. Eu me coloquei nessa situação, dessa história toda, como agente fundamental, aonde eu me coloquei como uma pessoa que nasceu de novo, junto com outra pessoa que também viria a nascer de novo. Doar um órgão, na minha cabeça, antes de... Porque a gente só começa a pensar em alguma coisa quando a gente está perto disso, né? Enquanto a gente está distante, a gente não tem muito tempo, e são coisas importantes para a gente começar a pensar agora, e eu acho muito legal essa ideia que você teve do seu canal para falar sobre essas coisas, porque as pessoas não param para pensar, as pessoas não param para refletir sobre as dificuldades, sobre como é complicado uma fila, sobre como é complicado lutar com uma doença, sobre como é complicado lutar com essa coisa de vida e morte. Isso é muito difícil. E aí tá, vamos lá. Eu sou filho de uma família grande, somos em 8 irmãos. Uou. E eu sou o oitavo, A primeiro ela fez os rascunhos, depois ela fez a obra-prima que sou eu. É mentira, minha irmã está assistindo, para quem eu doei o rim, ela está assistindo. É mentira, nós somos muito bonitos, viu? Somos oito. E eu vou falar o nome deles porque eu gosto de dar nome. Não vou falar os bois porque fica feio, né? Eu gosto de dar nome às pessoas, porque eu tenho muito orgulho da minha família. A minha irmã mais velha é a Gilda, aí depois vem a Patrícia, aí depois vem o Marcelo, aí vem a Márcia, aí vem o Zé, aí depois vem as gêmeas, a Leia e a Leila. E por último eu, certo? A nossa família é muito concentrada nesse seio familiar que eu acabei de falar para você. A nossa família ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Tem o meu pai, tem a minha mãe, tem nós, os irmãos, que aí foi trazendo os agregados, aí tem os sobrinhos, e formou essa grande família que a gente tem hoje. E tudo na nossa família sempre foi muito intenso e muito próximo. A gente sempre esteve muito próximo em tudo. Como toda família, já tivemos nossas desavenças, já tivemos nossos problemas, mas quando a gente se coloca de frente para uma situação aí a gente está falando do extremo, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, estar entre a vida e a morte. Quando a gente se colocava em situações rotineiras de necessidade, a gente sempre estendia a mão para o outro. A gente sempre ajudava um ao outro. E essa união, ela se caracterizou também quando houve essa necessidade trazida pela doença. Eu tenho 2 irmãs que elas têm o mesmo problema, que é uma doença chamada lúpus, que é uma doença autoimune, e tal, e ele ataca determinados órgãos, quase sempre o rim. Uma delas, que é a Leia, que está assistindo aqui, que a gente manda um oi para ela aí. Oi, Leia, eu quero você aqui, viu? Para você contar a sua história. Porque o Rafael tá contando a visão dele como doador e como irmão, mas eu quero você como paciente também pra gente saber aí sobre lúpus, porque eu também não conheço, né? Sei que é uma doença imune, que eu, se eu não me engano, é alguma coisa no sangue também, não é? Bem parecido. Isso, exatamente. Hematológico. Hematológico. Exatamente, você está perto. Não, porque aqui sou quase um oncologista, vai, achando que é fácil. Hematologia, então, hematológico, né? Então, igual linfoma, que foi alguma coisa no sangue, no sangue também. Então, eu sei um pouquinho por cima, assim, por conta, não sei de tratamento, nada. Sei que teve uma ex-aluna minha que teve lúpus e ela fez quimioterapia. Mas aí também... A minha irmã também. Então, aí vai de casos em casos, mas aí você pode me contar um pouquinho sobre o lúpus também. Eu não sei muito, porque não, se eu falar... a vivência, eu tô dizendo, né? Eu falei, tá. Na real, eu quis emendar isso num convite para ela vir contar como é. Certinho, ela acabou de falar. Não. Você viu? Eu também sou. Fala pra ela que a gente também é.
Quem conheceu Maria antes não imaginava que ela ia estar aqui agora. Não é, véi? Nem É, falava jeito. então, voltando aqui à parte que eu estava falando, a doença, essa doença, o lúpus, ela atingiu essas duas. Inclusive, elas são gêmeas e as duas estão assistindo aqui. As duas têm o mesmo problema, o lúpus. E ele é, assim, olhar e sentir e conviver com essa doença, a gente percebe que ela é muito severa. É uma doença muito severa, e principalmente quando isso ataca uma pessoa que você ama. O ponto de vista de quem está fora da situação é aquele que a gente espera sempre que haja uma solução, mas de acordo com que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que essa solução é sempre um pouco mais complicada. E é péssimo também a ideia de que a diferença de idade entre eu e os meus irmãos, dos primeiros para mim é um pouco grande, mas entre eu e elas são bem próximas. Nós somos bem próximos. Eu não vou falar a idade delas nem a minha, mas a gente tem 4 anos só de diferença de idade. Então É, eu cresci junto com elas. A gente cresceu junto, a gente viveu a infância junto, mas de uma proximidade muito maior. A gente brigou junto, a gente puxou o cabelo um do outro junto. ela Ela falou a disse, idade dela, 40 e adoro, eu tenho 28. adoro mulheres assim, porque chega no momento, depois que a gente passa sobre isso, passa por qualquer doença, a gente quer mais é falar a nossa idade, sabe? Todo mundo fala, nossa, mas você tá ficando velha. Eu falei, mas eu lutei tanto pra ficar velha, porque eu tenho gosto de falar que eu tenho 29, vou ter 30, vou ter 50. Então, Porque velho, envelhecer é uma dádiva, né? Para quem chega, ai, né? Para quem não é é? doente, para quem envelhecer é uma dádiva. Isso que você falou é muito bonito. Eu vou até bater palma para você. Viver é uma coisa maravilhosa. Se descobre isso principalmente depois de passar Sim, por essas situações. sim, eu falo E isso para aí, muitas pessoas que, te cortando, que tem pode isso. Minha falar. mãe às vezes fala, ai, mas eu não quero falar a idade que eu tenho. Eu falei, mas minha querida, se eu chegar na tua idade, tá ótimo. Eu vou contar para todo mundo, eu vou tatuar aqui, ó. Porque foi difícil Eu não chegar gosto de nos 20. tatuagem, não. Boa. Foi difícil chegar nos 20, 29 e imagina nos 50. Mas é verdade. É bonito isso. Então, e a gente cresceu junto. A gente sempre esteve muito próximo. Ela falou um negócio aqui, ó. Para quem morreu várias vezes, ter chegado aos 40 é uma dádiva. Isso aí. E eu acho que seria muito legal ela contar sobre essas experiências dela, porque o ponto de vista de quem viveu é muito mais intenso de quem viu viver. Eu vou Não, mas falar é sobre legal o familiar a, falar também. eu vou falar sobre a minha situação dentro dessa questão de ser doador. Aí a gente cresce junto, tem aquelas briguinhas, tal. Aí cada um vai para um canto, cresce, a gente cresce de formas diferentes, cada um tem um gosto, cada um tem suas amizades, e assim foi. Eu casei, ela casou, ela teve filhos, inclusive tem filhos gêmeos, Heloísa e Eduardo. A Heloísa é minha afilhada, são dois lindos, dois fofos, eu amo eles. E ela descobriu a doença em 2008, se eu não me engano, 2002. Ela vai confirmar aí, independente do ano que tenha sido. Ela descobriu a doença. Descobriu a doença e começou a fazer os tratamentos que eram necessários. E você que já passou por isso, você sabe, às vezes o tratamento ele é muito severo, o tratamento ele é muito cruel com o corpo. Em 2007 ela descobriu. Em 2007 ela descobriu a doença e começou esse tratamento. O tratamento ele é muito invasivo, o tratamento ele é muito cruel, o tratamento ele é Ativo. doloroso, é cansativo, exatamente, é cansativo. Os remédios, às vezes dá a impressão de que eles fazem mais mal do que fazem bem. É bem E a isso. doença, a gente percebe que ela não atinge só o corpo, ela atinge também a cabeça, o coração. E no caso da minha irmã, eu acho que foi um pouco mais complicado, porque ela tinha 2 filhos pequenos, quando a coisa começou a ficar mais complicada. Aí ela tá relatando aqui por palavras, eu vou relembrando junto com ela. Em 2011, ela começou a perder o rim. E o Não. impacto disso, para quem está de fora, é uma coisa desesperadora. Agora, pós-transplante, eu posso falar isso com mais tranquilidade. Mas a minha esposa, ela acompanhou durante esse tempo todo que a gente.
Ih, tá travando. Travou pra todo mundo ou travou só pra mim? Me contem. Travou? Voltou? Eu voltei, voltei. Aqui tá no Travou. que eu desliguei na cara. Eu só vou responder rapidinho antes de você dar continuação. A Tá. Ana Paula perguntou quais são os sintomas da lúpus. Mas, Ana, eu acho melhor a Leia quando vir contar, tá? Porque o Rafael, por como ser parente ou familiar, pode ser que ele aborde um sintoma que, vamos dizer, não seja o sintoma, porque ele viu por fora, tá? Então, eu acho Exatamente. legal a Leia vir contar depois sobre os sintomas que ela teve e tudo mais um pouco, tá? Agora pode fechar. Deixa eu lembrar aqui que eu tava. Lembrei. Então, os remédios são invasivos, tal, é doloroso, é tudo muito complicado. Aí em 2011 veio a notícia, a bomba, né? Começou a perder o rim. E aí a família no geral, aquela coisa de mobilização, de todo mundo tentar encontrar uma solução, de todo mundo se predispor. Aí veio uma outra fase que elas comentaram aqui também, minhas irmãs, que eu acho que estão todas aí, só não está a Gilda, que foi a da diálise. E é uma coisa que, para quem faz, é uma coisa muito complicada. É uma coisa É muito muito pesado, complicada. eu não fiz, mas eu tive um tio que fez. É horrível. E acompanhar uma pessoa que, criança, a gente conhece cheia de vida, cheia de vontade, cheia de sonhos, e a vida ser cruel do jeito que vinha sendo com ela, era complicado para todos nós. E aí chegou naquela fase do médico falar, oh, ela vai precisar de um transplante. E tem as opções, né? A primeira opção dos médicos sempre é, primeiro, colocar na fila, certo? Entra na É. fila, só que aí a gente entra numa realidade também, que você passou por isso também, que é cruel, que é uma realidade feia, que é uma realidade ingrata, injusta, aonde pessoas que estão entre a vida e a morte têm que ficar numa fila esperando por um milagre para que as coisas aconteçam no tempo certo, só que a doença não espera. Ela não tem paciência, ela não tem consciência. A única coisa que a doença faz é fazer com que o seu corpo fique cada vez menos Mais debilitado. saudável, mais debilitado, exatamente. E aí as outras opções, a outra opção seria encontrar um doador por conta dela, né? Um doador dentro da família. E família grande, e como eu disse para você, família unida, todo mundo se predispôs a fazer os exames Que para legal. tentar ser o doador. E por incrível que pareça, eu acho isso muito bonito por parte da gente, e eu vou exaltar a minha família. Ela falou, mas tudo acontece no tempo certo, realmente. Eu vou exaltar a minha família, que nos trabalhos que eu tive, com as pessoas que eu tinha contato, sempre quando eu falava sobre a possibilidade de me tornar um doador, a resposta mais comum que eu tinha era: Deus me livre, eu jamais faria isso. Não, eu vou me correr risco para. Não, podia ser minha mãe que eu não faria isso. Quem Então, o falou mais isso? comum, 90% das pessoas com quem eu conversava. Nossa. 90% das pessoas. Por quê? Porque eu vou me prejudicar para salvar outra vida. E se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar dos meus? Só que na minha família, e aí aproveitando que todos estão aqui, e eu sou muito grato e eu sou muito feliz por eles, todos nós nos colocamos à disposição, porque dentro da nossa casa, se um precisa, todo mundo também vai precisar. E a gente sempre vai estar disposto e sempre vai se estar nem que isso vai influenciar diretamente na nossa saúde, a gente vai estar lá para fazer alguma coisa por eles. E aí a gente começou o processo, né? É. Os meus irmãos, um por vez, foram fazer os exames. E a minha irmã, ela tem um médico, que inclusive ela conversa com ele até hoje, que quando ela citou o meu nome para doação, ele falou que não recomendava, que não era uma coisa que ele aprovaria devido à minha idade. Eu era o mais novo, tal, então ele, vamos ver primeiro todos os outros antes, para depois chegar nele. Só que eu, dentro de mim, eu sempre senti que era a minha missão aqui, que tinha que ser para mim. Era o meu papel. Ai, gente. Ai, pra que eu me maquiei?
Era o meu papel fazer aquilo. Porque eu vou aqui para essas 9 pessoas e para os próximos que vão assistir essa live aqui, isso vai ser muito importante para mim também, porque eu vou falar para você, eu vou falar para as outras pessoas uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Eu tive um momento da minha vida em que eu olhava para mim no espelho e não conseguia amar a pessoa que eu via. Eu estava mal comigo mesmo. E quando eu fui procurar ajuda profissional, eu fui diagnosticado com depressão. E eu precisava ter motivo para viver. Eu precisava encontrar algo que me deixasse satisfeito, que fizesse com que eu entendesse que eu tinha alguma relevância no mundo. E eu vou chegar nessa parte, vou voltar, senão eu vou chorar agora já. E aí todo mundo fez esse exame, e eu encarei essa como sendo minha missão, e todos os meus irmãos fizeram esse processo, e eu percebia que para ela toda a resposta de não, porque não era possível, ou porque tinha algum problema aqui, porque você sabe, você passou por isso, você sabe que para a pessoa ser doadora de alguém, ela tem que estar em plenas condições de saúde. 100% satisfatória para os médicos, né? Exatamente. Para doar um órgão, ou para fazer transplante, enfim, para doar alguma coisa, a gente tem que passar por uns exames, tanto o paciente quanto o doador. Eu não sei se com ela é o LH. Eu não sei. Alguma coisa assim, um teste de compatibilidade, esqueci o nome. Mas a gente passa pelo teste de compatibilidade e vê quanto por cento a pessoa é apta, é compatível. Apta, isso, para doar. Então, no meu caso aqui, quem fez a doação, os testes foram minha mãe, meu pai e minha irmã, né? Então, fizeram, não sei se você foi do meu jeito, mas aqui tirou um pouquinho de sangue para ver se era isso, se o sangue era compatível com o meu. Não sei se com o dela é assim mesmo, mas... Ela disse que é esse aí, ó. Esse aí ela mesmo, falou, esse aí. LDH, LHA, alguma coisa assim, é uma sigla. Que eles Rapaz, falam, eu não sei de nada disso. Aí a gente começou esse processo. E eu percebia, porque foi meio que por ordem, assim, né? Começou do mais velho pro mais novo. E todo mundo passou por esse processo, e na época, além de eu estar com esse problema comigo mesmo, eu também tinha um outro probleminha que se chamava barriga grande. Eu estava bem gordinho. Eu estava bem gordinho mesmo. Eu estava pesando mais de 100 quilos. Uou. E eu sabia que se eu chegasse com aquele porte físico para fazer os exames, eu acho que o médico não ia nem olhar para minha cara. Ia falar, rapaz, vocês trouxeram o quê? Um paquiderme aqui para tentar? Até chegar, abrir a barriga para tirar o rim dessa pessoa, vai ter que abrir 200 camadas. Ai, Jesus. Aí então o que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Eu falei, eu preciso preparar este corpo para que ele seja a fonte da vida de alguém. Mas e eu comecei um processo. Não sabia que você ia ser o escolhido ainda. Você foi se preparando. Eu não sabia oficialmente, mas eu tinha certeza que seria eu. Eu tinha dentro de mim, não estava fazendo exame, não estava nada. Eu não sabia de nada, assim, oficialmente, mas o meu coração dizia, é sua missão. É você, tem que ser você. Porque eu precisava disso tanto quanto ela. Porque às vezes as dores da alma, as dores do coração, elas são tão intensas quanto as dores do corpo. Verdade. Aí a minha irmã, até então era ela, a Patrícia, tá vendo aí que ela falou? Mas ela estava com alguns probleminhas. Ela vai lembrar aí, depois ela vai falar. Aí eu me preparei, né? Eu comecei a fazer um regime por conta própria. Eu perdi quase 40 quilos em questão de 3 meses. Quase 40 não, mentira. Foi 30 quilos. É quase 40. Perdi quase 40 quilos em questão de 3 meses. E quando eu fui fazer os exames, quando eu fui conversar com a médica, essa história é até engraçada, eu vou perguntar para ela aqui, Léa, eu posso contar a história da médica? Vixe. Pode, só não cita o nome da médica. Porque é uma história engraçada. A Lívia estava lá e ela pode confirmar. A Lívia foi na segunda vez.
Foi no Brigadeiro? Foi no Hospital do Rim. Ah, Foi no Hospital do Rim. Vou ver se ela vai responder se pode, porque é uma história, essa parte é bem engraçada. Porque ó, eu trabalhava num colégio lá no São Luís. ela te Aqui tinha, chavecou? isso aí mesmo, vou contar. Já que ela Porra, começou, eu vou terminar. nossa, a Lívia deve ter ficado virada no giraia. Ficou nada, ela achou engraçado. Foi assim, ó. A minha irmã, a Patrícia, ela tinha ido lá e ela falou assim pra mim, olha, se prepara porque ela é brava. A médica é ignorante, ela é assim, é assado, e ela nem olha na nossa cara. Aí eu, tá bom, né? Fui lá, me preparei mentalmente, né? Porque tem todo um processo, tem que convencer a pessoa de que você está certo do que você quer, do que você vai fazer, É. que é realmente uma decisão que você está tomando com suas faculdades mentais em ordem e tal. E eu fui lá, fui eu, minha irmã e o marido dela. Entra na sala, a moça médica já entra com aquela cara de brava. Aí na Aí hora quando que ela dá, olha, olhou, aí deu aquele sorriso assim, hã? ui, Aí ela perguntou pra minha irmã, esse não é seu marido não, né? Aí minha irmã contou, né? Não, é meu irmão, tal, não sei o quê. Aí ela começou a falar, explicar as coisas, me chamou pra salinha do lado pra medir minha pressão. E pra conversar ah, comigo também, né? Aí tá lá medindo minha pressão, eu nunca vi isso, mas eu acho que acontece, deve acontecer, né? Pediu pra eu tirar a camiseta pra medir minha pressão. Aí pra medir perguntou, a nossa, pressão e você... tirar a camiseta? Oi? Aí ela pediu para eu colocar, aí colocou lá, falou, nossa, você faz academia, não sei o quê, aquele papinho mole, não sei o quê. Aí a gente voltou para a sala, não, você tem certeza? Tem, então vamos marcar os exames. Aí marcou todos aqueles exames que tem que fazer, um monte de exames. Um monte de exames. Seus irmãos estão falando que não mediu a pressão coisíssima nenhuma. Também acho. A sério. Mas fazer o quê, né? Na hora da necessidade a gente se entrega, né? Ai, Jesus. Aí eu fiz aqueles exames todos, tal, um monte de exame. Eu acredito que você tenha feito também todos eles. A gente fez, deu tudo certo, foi tudo bonitinho, deu 100% de compatibilidade, 100%, é como se fosse a mesma pessoa. Aí tinha um negócio lá de medir o tamanho do rim, que eu fiz um negócio que você passa naquela máquina que fica rodando, que você põe contraste e tal. É, Eu esqueci o tomografia. nome. Eu acho que foi isso aí. Passei nessa máquina e quando foi ver o tamanho dos rins, o médico falou assim, é normal que um rim seja menor do que o outro. Só que os dois eram muito grandes. Então era assim, era como se o meu corpo tivesse nascido e sido preparado para ser o corpo de um doador. De tão grande que eram os meus rins. Ai, gente. Eu falei que eu não ia ficar. Aí eu voltei, né, para conversar, e a segunda parte engraçada, e eu contei para a Lívia, né? Aí a Lívia foi junto comigo. Travou? Não, voltei. Aí eu voltei com a Lívia, aí, como já estava tudo certo, só era marcar a data do exame, eu falei, agora eu vou levar minha esposa para ela conhecer, né? Agora que já Aí deu chegou tudo lá, certo. agora que já deu tudo certo, eu vou tirar a dela da frente. Aí eu apresentei a Lívia e tal, ela falou, sua esposa? Ui. Eu não lembro, a Lívia vai contar melhor essa história do que eu. Qualquer dia desse você conversa com ela. Eu não vou lembrar exatamente como foi. Mas teve um papo Ah, lá mas a mulher engraçado. lembra. A Lívia lembra Ela de lembra, detalhes. ela vai lembrar. Aí tá, marcamos o exame. Marcamos a operação. Eu vou falar aqui, eu acho que eu nunca conversei isso com ela também, com a minha irmã. As semanas que antecederam o transplante, elas foram, acho que, as semanas mais, não vou falar extremas, mas foram as semanas mais diferentes da minha vida. O jeito como eu enxerguei a vida, o jeito como eu comecei a me relacionar comigo mesmo, o jeito como eu comecei a olhar para o mundo, ele mudou completamente. Eu sentia o cheiro do dia,
eu agradecia pelo calor que eu sentia na minha pele, eu ficava grato pela água do chuveiro que caía no meu corpo, eu estava grato por tudo. Eu mudei, minha vida mudou. Eu estava muito sensível, eu estava muito sensibilizado com tudo aquilo. Só vou voltar um pouquinho na história, teve uma parte que eu esqueci, que eu ia contar, acabei pulando. Eu trabalhava numa escola lá no São Luís. E eu estava dando aula à tarde para uma turma de 9º ano. Eu não vou esquecer desse dia nunca. Era uma aula à tarde, era eu acho que a terceira aula do dia. Eu estava no 9º ano B e eu senti uma coisa muito forte comigo. E eu parei a aula. Passei uma atividade para os meus alunos e me sentei. 5 minutos depois, meu telefone toca. Minha mãe me ligando. Minha mãe não me liga durante as aulas, minha mãe não me liga durante o meu trabalho. Eu saí da sala, atendi o telefone. Aí ela falou que minha irmã queria falar comigo. Aí ela colocou minha irmã no telefone. Aí ela soltou a pergunta: você pode ser meu doador? Eu não consegui responder outra coisa que não fosse sim. Se você perguntar para mim se eu pensei, eu não pensei. Se você perguntar para mim se eu tive tempo de sentir medo, de sentir receio, não, eu não senti medo e nem receio. A única coisa que eu vi à minha frente foi a possibilidade de fazer com que o sorriso voltasse ao rosto da minha irmã. Não importava o que eu tivesse que fazer. Quando eu dei essa resposta, que eu voltei para a sala, os meus alunos perceberam que eu estava diferente, porque eu chorei. Eu me sentei na minha cadeira, baixei a cabeça e chorei. Mas eu não chorei por medo. Eu chorei de felicidade, porque eu sabia que a partir daquele momento era uma contagem regressiva para a vida dela voltar a ser o que era antes. Que ela não ia ter mais nenhum tipo de resposta não. Que ela não ia ter que sofrer mais fazendo diálise diariamente. Que ela não ia ter mais que ficar preocupada se ela ia ter o dia seguinte com os filhos delas ou não. Então eu chorei porque eu me senti aliviado, porque eu sabia que a minha missão começava a ser cumprida ali. E os dias que se antecederam, as semanas que se antecederam ao transplante, eu fiquei desse jeito. Quando foi o foi dia 14, se eu não me engano, de fevereiro, a gente foi pro hospital junto, né? Para ser internado e tal, e o negócio ia acontecer depois. Quando a gente estava se despedindo dos nossos irmãos, tem uma delas que está assistindo, que inclusive tem a mesma doença que a Leia, que é a Leila, ela me deu um abraço, chorando, lógico, que eu saí de casa pensando, não, eu não vou chorar. Mas quando eu cheguei, que eu olhei para o rosto da minha irmã, eu não me aguentei, eu chorei, eu abracei a minha irmã, a Leila, ela me abraçou bem forte e falou no meu ouvido, obrigado por salvar a vida dela. E aí, foi 14 de fevereiro, exatamente. E aí a gente foi para o hospital, aí tem uma história curiosa lá também, que a minha irmã que está assistindo aqui, a Márcia, Eu pensei que às ela vezes você tinha tinha... te assediado no centro cirúrgico também. Não, não. Dormindo, né? Ninguém viu. Não, mas então, tem uma parte que é engraçada aí que eu não dormi. Eu vou chegar nessa parte aí. É segredo, eu não contei para ninguém. Você Opa! vai ser Olha, em polêmica primeira mão. de primeira mão para Em mim. Não primeira mão. acredito. O que eu tava... a gente foi fazer os exames lá e eu tenho algumas tatuagens, né? Dá para perceber. Pouca. E Pouquíssimo. a minha irmã, ela tinha ido numa cartomante, eu vou revelar aqui os segredos, para saber se as coisas iam ocorrer bem. Aí a carta que a cartomante virou era a carta do imperador. Era a carta do imperador. E a carta do imperador, ela dizia que um homem ia salvar a vida da sua irmã, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí beleza, ficou nisso, né? Aí a gente foi para fazer o exame e tem que fazer o exame de sangue, né? Dá para ver meu braço? Que eu não estou me vendo. Dá para ver meu Dá, braço? dá. Você não tá se Aí, vendo? não, tá travado. Mas eu Ainda? não quero me ver também. Tá bom assim. Aí tem que tirar o sangue daqui. Eu tenho essa tatuagem que está escrito Veni, Vidi, Vici, que significa do latim para o português, significa vim, vi e venci. Certo? E ela é uma frase do imperador romano Júlio César.
Aí o rapaz que estava tirando o meu sangue, ele olhou para a tatuagem e perguntou assim, o que significa isso aí? Aí eu falei, essa tatuagem aqui significa Vim e Vivencia, do Júlio César. Aí ele olhou para mim, apertou minha mão e falou assim, olha cara, eu vou te dar os parabéns. E eu vou falar para você o seguinte, a partir de agora eu vou te chamar de imperador. Aí na hora eu associei ao negócio da minha irmã, que ela tinha lido lá e tal, Nossa. e aí eu seguro pro negócio, né? A É parte tipo do. sinais que a vida Exatamente, traz. exatamente. Aí isso veio para confirmar ainda mais a certeza que eu tinha de que era a minha missão. E de que nada de ruim ia acontecer nem a mim e nem a ela nesse processo. Eu estava muito tranquilo. Eu estava muito tranquilo. Eu estava mais tranquilo do que as pessoas que não iam passar por aquilo. Porque quando eu fui me despedir dos meus alunos, quando eu fui me despedir dos meus colegas tal, eles estavam numa ansiedade, numa preocupação, num medo. Só que eu estava tão pleno, eu estava tão certo de que, sabe, eu estava indo como se eu estivesse indo para doar sangue. Eu estava indo como se eu estivesse indo comprar pão. Eu não estava indo fazer uma cirurgia. Eu só me dei conta, eu vou chegar nessa parte agora. Aí todo dia eles davam para a gente dormir, né? Só que eu não queria dormir, porque eu queria curtir aquele momento. Todos os dias. A operação ia ser no dia 17. A gente chegou no hospital, ficou internado, ia ser no dia 17? Ela vai confirmar, eu não lembro exatamente o dia. A operação estava marcada e eu acho que foi umas 2 noites. A enfermeira vinha, trazia um comprimidinho para a gente relaxar e Calmante. dormir. Calmante, exatamente. Só que eu estava tão calmo que eu queria passar a noite acordado, olhando para o teto, sentindo aquilo tudo, e eu não tomei nenhum dia. Eu estava marcado para o dia 15. Da noite do dia 14 para o dia 15 eu não dormi. Eu fiquei acordado, sabe, processando tudo aquilo, entendendo toda a situação. Aí quando eu acordei no dia seguinte, pleno, lindo, maravilhoso, feliz da vida, e assim, aquela acordada 6 horas. Que horas que foi? Ela vai responder, mas acho que a gente acordou umas 5 horas da manhã. Aqui acordei 5. Ah, eles acordam cedo, né? Acordei 5 horas da manhã numa felicidade e tal. Aí vai lá, você vai tomar banho. Você tem que tomar banho, tem que passar isso aqui e tal, não sei. Travou? Quem é? Fui eu ou você que Eu tô te travou? ouvindo. Você tá tô me vendo? Eu Ah, tô eu te tô ouvindo, mas não travada. Não. tá travado igual eu agora. Voltou? Voltou. Voltou. Opa. Não A, pode perder a, isso, pelo amor de Deus. a hora que eu fui sentir medo foi quando, depois do banho, que eu coloquei aquele vestido que fica com a bunda de fora, né? Ops, falei bunda, é bumbum. Aquela É. coisa, né? Aquela roupa bonita e tal. E eu deitei na maca, porque antes disso teve aquele abraço. Tem até as fotos que eu postei, foi justamente do momento antes da cirurgia, que a gente se Ah, abraçou. E ali eu senti aquela conexão, sabe, diferente. Eu acho que para alguém sentir isso, só quando tiver uma experiência como eu tive com a minha irmã, essa experiência que a gente teve junto, ela vai ficar eternizada nas nossas vidas. Tanto que é que eu tenho uma das tatuagens que eu tenho aqui, ó, essa aqui, travou de novo, vou esperar. Tá, não. vocês estão me vendo? Tá aparecendo aí? Eu tenho um relógio aqui, e esse Oi? relógio, ele... Voltou. Esse relógio aqui, ele são horários similares de coisas que aconteceram comigo e com a minha irmã e comigo e com a Lívia. A hora que meu filho nasceu é uma hora muito próxima da hora que a cirurgia aconteceu também. No mesmo dia? Não, não no mesmo dia. Ah, O tá. horário foi semelhante. Então eu fiz uma tatuagem com relógio e esse relógio tem a hora aproximada das duas coisas que mudaram minha vida. Uau. Aí a gente foi, eu abracei e tal, aquela conexão, a gente se juntou, eu senti ela dentro de mim e tal. E aí, na hora que eu deitei na cama, eu fiquei desesperado. Agora Na hora vai. que eu, Não ficou.
Aí bateu o desespero, porque eu pensei, eu vou doar, é bonito e tal, não sei o quê. Mas na hora que eu deitei na maca, que eu fiquei, porque parece que eles colocam nem travesseiro. Eu ficava olhando pro teto assim, e uma pessoa me carregando, e coloca no elevador, e eu olhando para cima, pro lado, eu falei, meu Deus, é Ainda agora. passando num corredorzinho assim, né? É, Parece que você tá no exatamente, só, corredorzinho da morte. exatamente. Sabe aquele negócio de filme quando a pessoa, ela tá, vamos para emergência, e quando ela acorda tem as luzes passando na Sim, frente dela? morrendo. Chegando do outro É, foi lado. assim, foi. Aí quando a gente chegou lá, eu pensei, vai ser rápido, né? Mas não, o negócio demora. Quando a gente chegou lá, eu fiquei deitado, aí tinha um pessoal em recuperação na minha frente. Aí a gente ficou mais um tempo lá e depois chegou o médico, conversou comigo, aí minha irmã veio depois, a gente ficou junto. Aí o médico, ele vai falar todas as coisas bonitas, né, que tem que se falar, que você corre o risco de morrer, que é assim, que você vai tomar não sei quantas anestesias, e bababá, bababá. Aí eu falei, Tem legal, certeza né? que você tem que me falar isso agora? Assim, Não pode deixar para falar depois que acontecer. não, Aí eu fui engraçado para a isso que sala. você falou sobre demora. Os familiares têm a ideia de quando a gente sobe, já corta a gente logo, mas não é. Tipo assim, por exemplo, a Não minha é. primeira cirurgia, que eu fui colocar o catéter, o médico falou assim, rapidinho, meia hora ela já colocou esse negócio. Aí minha mãe falou assim, tá bom, meia hora, rapidinho. Eu fiquei 4 horas lá em cima. Eu subi, tava outra pessoa, tinha saído um, entrou outro. Eu fiquei esperando os 40 minutos dele sair, para depois limpar a sala, eu entrar. Aí não conseguiram encaixar direito o catéter em mim. Aí ficou enrolando, demorou. Eu acordei não, porque eu só faço cirurgia acordada também, porque eu tenho medo de morrer e não ver nada. Aí eu fiquei lá sofrendo com dor, puxa pra cá, puxa pra lá, demorou 4 horas. Minha mãe chegou lá e falou assim: 40 minutos era esse que o homem falou, que eu não tô sabendo. 4 horas, eu pensei que você tinha morrido lá dentro. Eu falei, quase, deu um treco. Porque o catéter passa bem na veia do coração, né? Mas demora mesmo, não é rapidinho, não. Eles Demora. vão, conversam, o anestesista vai, fala o que vai acontecer. Eu falei, mas eu não vou tomar anestesia, não, moço, não vou. Ah, não, mas mesmo assim, anestesia local, para você ficar acordado. Eu falei, se vocês me colocar para dormir e eu acordar depois, eu vou processar esse hospital, vem ser a louca. Louca. Mas é assim, mas continua aí. Essa demora aí, além da hora do relógio, tem a hora mental que parece que as coisas se arrastam mais ainda. É. Não sei quanto tempo foi, mas para mim, como minha irmã falou aí, demora uma vida. Literalmente é o tempo de uma vida todo esse processo aí. Todo mundo falando agora de ansiedade e tal, a minha irmã, a Não, Patrícia. mas dá. Porque você Eu imagina que acho que a gente situação. lá em cima acaba passando mais rápido pra gente. Não Uhum, na questão de ansiedade, porque quando eles falam assim, agora é a sua vez, aí que na hora que você quer correr mesmo, você quer. Porque assim, o meu transplante, ele não foi em centro cirúrgico, igual o de vocês. O meu foi no quarto mesmo, eu fico isolada, e é como se fosse uma bolsa de sangue que eu recebo, infunde em mim uma bolsa de sangue. Então eu não tive que ser aberta, tal, para fazer igual vocês foram, né? Mas eu fiz outras cirurgias que é a mesma sensação. Eu acho que na hora que ele fala, é a vez de você, vamos próximo, é, gela a alma. gela, gela. E aí esse tempo, né, desesperador lá, aí vai você primeiro. Primeiro fui eu, né? Porque não dá Isso. para abrir uma pessoa para depois abrir o outro e pegar. Então, eu primeiro tinha que me abrir, tirar, tal. Essa parte ela é curiosa, porque eu pensei assim, né? Aí eu fui tentando criar coisas na minha cabeça para tirar o foco, né? Porque eu pensava que ia ser uma dor insuportável. Eu pensei, vai ser uma dor insuportável, vai ser uma coisa horrível, então eu preciso ocupar minha mente com alguma outra coisa. Daí eu fui começando a pensar assim, olha, eu vou chegar lá, na hora que me der anestesia, eu vou resistir e eu vou ficar acordado até quando eu puder. Tá, beleza, entrei, acho que eu tomei umas 4 anestesias. Aí na Pra hora que foi dar dormir aquela nas costas lá, pra dormir, ou rápido? não, não sei, não lembro o nome. Eu Não, não a decoro o RAP nome é de remédio. pra adormecer a perna, é pra cortar Não, eu mesmo tomei você. uma geral. Eu tomei uma geral. E você não apagou, Rafael?
Não, então, essa parte que é engraçada. Na hora que o cara falou, ó, vou te aplicar anestesia aqui, você vai sentir uma pica. Eu não ouvi mais nada. O negócio é instantâneo. Eu não ouvi. Ele falou, eu acredito que ele tenha falado uma picadinha, mas eu ouvi só o pica. O dinha ficou para o outro dia. Eu sumi assim do planeta. E aí, lógico que eu não lembro do que aconteceu durante a cirurgia, mas a minha irmã, depois a gente conversando, ela disse que quando ela entrou na sala, ela viu o meu rim na bandeja, esperando por ela. Nossa, E aí que depois foi sensação. ela tal. E uma coisa que a Lívia falou para mim, que depois eu parei para pensar, que realmente, que situação complicada para quem está de fora também desse processo do transplante de dentro da família. Você imagine dois irmãos indo para a mesa de cirurgia para fazer um procedimento operatório onde os riscos são existentes e todo mundo esperando do lado de fora. Realmente deve demorar muito mais para quem está esperando do que para quem está dentro. Porque envolve muita coisa isso, né? A gente não se dá conta, mas envolve muita coisa. A gente A acha que ideia é só ir fazer, não que é, role os sentimentos, mas assim, na praticidade. A gente vai tirar, vai doar e vai ficar tudo bem, mas é muito mais. O bagulho é muito mais louco do que a gente pensa. exata, a ansiedade, a minha irmã falou, a ansiedade de quem está de fora é em dor, porque pelo menos eu fiquei dopado. Me anestesiaram e eu não estava prestando atenção em nada. Os outros estavam todos acordados, esperando desesperadamente o resultado para saber se tinha dado certo, se estava todo mundo bem, se estava todo mundo vivo, se estava todo mundo bonito. E realmente, deve ser muito complicado. Aí depois que passou o processo, que eu comecei a acordar, e esse pós-operatório, ele é muito esquisito, gente. Às vezes eu sinto vontade de tomar anestesia só para viver essa situação de novo. Porque eu fiquei muito louco, sabe? Eu fiquei em outro planeta, assim. Eu acordei e eu não lembro exatamente quem foi me visitar. Acredito que tinha lá a Lívia, tava a minha irmã Márcia, que está assistindo, e mais alguém. E a Lívia foi e me deu um beijo. Eu olhei para ela e falei, pô, sai daqui que eu tenho esposa. Não é para me beijar, não. Nossa! Eu Ainda muito bem que louco. você falou isso. Nossa! Depois dessa, a Lívia, nossa, olha, a Lívia nunca você, não vou se separar nunca. Depois dessa, nossa! Eu tava doidão, eu olhei para ela e ela falou, não, sou eu. Falei, quem é você? Não é você. A Carol, minha sobrinha, estava lá também. E aí tal, elas foram embora, porque o tempo é curto, né? Uhum. Gente, que coisa. Eu não sabia que se era de dia, eu não sabia se era de noite. Eu não podia comer nada, uma fome desgraçada, uma fome maldita, uma sede maldita, a boca seca, não podia beber água. Meu Deus, que coisa horrível, que coisa desesperadora. E tal, e passou o tempo, aí eu olhei para o lado, minha irmã estava lá, aí de madrugada, que a gente ficou num negócio meio coletivo lá, tinha um cara que estava muito mais doido que eu, que ele ficava, eu quero minha mulher! Ah, gemendo a noite inteira. Ai, ai, enfermeira! A noite inteira gemendo e gritando, e eu não sabia, eu olhava pro relógio, parecia que era 3 horas, só que eu não sabia se era 3 da manhã, se era 3 da tarde, não sabia de nada. Aí quando a gente vai começando. Você me disse assim, não fala pra ninguém, mas eu tô com dor. É porque eu morro. Outro segredo aqui. Eu morro de remédio, eu morro de medo de tomar remédio. Eu odeio tomar remédio. Então Ah, eu mas prefiro você sentir tomou dor. muito remédio nessa dormilância É, toda? e já estava bom, já era o suficiente, não precisava mais. E aí quando eu acordei, tem todo aquele processo, né? E tomar água, fui tomar água. Eu nunca tomei tanta água na minha vida. Nunca tomei tanta água. E eu ficava pensando, gente, e se me der vontade de ir ao banheiro? Pensando eu comigo mesmo. Aí eu levei a mão até o fazedor de xixi, né? Aí eu pus a mão, tinha uma mangueira dele. Eu falei, ah, entendi. Aí que a gente pensa, poxa, eu fiquei lá dopado, doidão, e o pessoal abusando de mim, sabe? Colocou o negócio Pelo e menos eu não não foi vi. a médica. É, coitada dela. Aí
eu acordei com esse negócio pendurado em mim e tal. Chegou no dia de ir embora, no dia de tirar as coisas para voltar à vida, para voltar pro quarto, para tirar a sonda, veio, eu pensando, vai vir um enfermeiro, né? Para tirar o negócio. Ah, Aí veio uma moça, veio uma enfermeira, aí fechou o biombinho lá, entrou e falou assim, olha, eu vou tirar a sua sonda, tá? Eu falei, tá, né? Para eu tirar? Ela falou, não, eu tiro. Aí eu perguntei, moça, vai doer? Ela falou, não, não dói nada, fica não é tranquilo. nela. Eu pensando que era um tanto assim, ó, né? Não, o negócio chega na bexiga. Na hora que ela puxou, parecia que ela tava puxando uma espada de dentro de mim, assim, ó, vrau, de uma vez. Eu, eu olhei para ela e falei, moça, eu vou te xingar. Eu vou te xingar. E ela começou a rir da minha cara, mas é uma dor horrível. Só que essa não é a pior dor da sonda. A pior É, dor da sonda é quando a gente tem que urinar de novo, porque porque é uma dor arde. insuportável. Ai, meu Deus do céu, parece que a gente tava fazendo xixi de lava. É uma coisa horrível. E aí, ó, Eu o me canal é imagino seu, mas você. eu gostaria de relatar uma situação constrangedora. Eu não tenho vergonha de falar isso, É. mas eu não sei se eu posso. Posso falar? Ó, tem 10 minutos. É rapidinho, é rapidinho. Para a gente sair do hospital, a gente tem que, né, defecar, Evacuar. né? Evacuar, exatamente. Só que como estava aberto aqui na minha barriga, e estava ainda aquele negócio, eu me sentia tudo frouxo por dentro, eu não estava seguro de fazer força. Agora pensa no desespero, pensa no desespero que é você sentar no vaso, ficar com medo de fazer força por baixo e o negócio sair por cima. Eu tava com medo de abrir o corte e começar a pular tudo para fora. E o xixi pingando, parecendo que era lava. E eu desesperado dentro do banheiro, me segurando de tudo quanto é lado, pensando, meu Deus, eu vou morrer no hospital, porque eu não vou conseguir fazer cocô. Aí a gente foi embora, consegui, né, finalmente. Ui. A gente foi embora. E nesse processo todo, agora para finalizar, nesses 10 minutos, porque eu falo demais, é, Eu menti. Eu é, menti com eu várias vezes. É, eles falam, ah, você queria ir no não, transplante. Eu fiquei 30 dias esperando a medula pegar e todo dia o médico chegava. Você já evacuou hoje? 7 horas da manhã. Aí eu, doutor, ninguém evacua 7 horas da manhã. você dá Não, mas vontade de devolver a pergunta. Você já fez isso hoje? bem assim. Aí eu falei, mas são 7 horas da manhã, eu tô dormindo ainda. Ele, não, mas eu quero saber se o seu intestino tá funcionando. Mas 7 horas da manhã? Tá louco? Se nem eu acordei, meu intestino vai estar acordado por quê? Ah, tá doido? Então, para finalizar aqui, aproveitar que minha família toda está assistindo, minha audiência total aqui deles, Pra me preparar. queria, eu queria agradecer do fundo do meu coração, principalmente a minha irmã, a Leia, porque nesse processo todo, ao mesmo tempo em que eu salvei a vida dela, eu quero que ela tenha certeza total de que ela também salvou a minha vida. Nisso tudo, nesse processo todo, eu não perdi nada. Porque às vezes as pessoas acham que doar uma parte de você para alguém, você está perdendo. Muito pelo contrário. A gente está ganhando. A gente ganha a nossa vida em um outro corpo. A gente ganha a nossa existência em uma outra vida. Eu tenho um pedaço de mim andando separado em outros lugares, sendo amado por outras pessoas, vivendo outras histórias, e eu tive uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm na vida, que é de devolver a esperança para outra pessoa. Quando a gente devolve a esperança, quando a gente tem um agradecimento sincero, que aí é o agradecimento daqueles que a gente tem certeza que não é mentiroso, que a pessoa olha para você e fala obrigado. A gente nasce de novo, tanto é que a gente comemorou o aniversário do dia da Que cirurgia, que legal. foi dia 17 de fevereiro de 2018. A gente nasce de novo, a gente é grato por tudo,
a gente é feliz novamente, a gente é salvo da mesma forma, e não importa se as pessoas falarem, não, mas e os riscos? E a expectativa de vida pode diminuir, e o cuidado que você tem que ter com o seu corpo, e isso, bababá, bibibi. Eu quero que isso tudo seja jogado no lixo, e que a minha alma se complete e seja sublime com tudo aquilo que a gente viveu. É dia 15, dia 17 a gente saiu, verdade. Que a minha alma e o meu corpo sejam sublimes e sejam completos 100% dos pontos que eles podem estar. Falta um pedaço de mim aqui no meu corpo, mas sobra vida no corpo da minha irmã agora, que pode hoje ter um pouco mais de tranquilidade para cuidar dos filhos dela. E para quem não é doador, quem vem assistir esse vídeo, doar um órgão não é um bicho de sete cabeças, a vida não muda, a vida, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, só que muito diferente. Agora eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui. Hoje eu sou homem, hoje eu sou marido, hoje eu sou pai, hoje eu sou um professor, um profissional muito melhor do que eu já fui. Porque a minha irmã me deu a oportunidade de renascer junto com ela nesse processo todo. Agora, Leia, a vida vale muito mais a pena para mim e para você. E todo mundo vai ser feliz com isso, e em nenhum momento, você pode ter certeza disso, isso vai fazer falta para mim. Oi, meu Deus. A gente está terminando, eu quero te agradecer. Eu sei que você já queria fazer e falar sobre isso já há algum tempo. Eu fiquei muito contente que você falou isso comigo. Para quem não sabe, a gente já trabalhou junto há um tempo atrás. Ai, pera. Quando eu descobri o linfoma, a gente trabalhava junto. E eu tenho uma ligação muito forte com você. Pera. Como eu falei lá no início, a gente sabe como é importante. Então, a sua família toda tá aqui, sabe o amor que você tem por eles, assim como eu também sei que a minha família tem por mim. Então, muito obrigada. E, para finalizar aqui, eu não me desabar mais, porque eu me maquiei toda bonitinha, falar que eu espero você semana que vem pra gente continuar o Fala Quem Escuta, porque as pessoas precisam da gente. Ai, pronto. A gente vai estar todo mundo junto. Pronto. Obrigado pela oportunidade de poder me abrir, pela oportunidade de falar, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam que pessoas normais também podem ser heróis. E eu fui o herói da vida de alguém, e eu recomendo que mais pessoas possam ser, assim como sua irmã foi sua heroína também, recomendo que mais pessoas possam ter essa oportunidade. Todo mundo sai ganhando nessa história. E muito obrigado por você também fazer parte da minha vida. Ah, eu adoro vocês sabem. Bastante. Desde que a gente se viu pela primeira vez. Eu gosto muito de vocês. Bom, muito obrigada às pessoas que vieram aqui. Olha, eu me desabei, mas foi muito bem. Muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Um beijo para a família de vocês. Depois de passar essa loucura, eu tô devendo uma visita, já faz muito tempo. A Lívia tá me devendo um churrasco, que eu não esqueci. E a gente vai marcar, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.